Desde criança, você recebeu instruções. Sente-se, fique quieto, peça permissão, não questione, faça o que mandam, tire boas notas, arrume um emprego, trabalhe duro, espere sua vez. E então, um dia você percebe que seguiu todas as regras, mas continua preso, sem liberdade, sem riqueza, sem controle sobre o próprio tempo. E surge uma pergunta desconfortável. E se o problema não for você? E se você foi treinado para obedecer, quando deveria ter aprendido a crescer? Porque existe uma diferença gigantesca entre ser educado para funcionar dentro de um sistema e ser preparado para construir a própria vida. Hoje vamos falar sobre isso, sobre as regras invisíveis que moldaram sua mente, sobre por que tantas pessoas passam décadas obedecendo sem nunca prosperar. Observe sua trajetória. Desde cedo, quase tudo foi baseado em seguir instruções. A recompensa era a obediência. O prêmio era não errar. O objetivo era se encaixar. Pouco se falava sobre criatividade, autonomia, liderança, independência financeira, construção de riqueza. O foco era outro: formar pessoas capazes de cumprir tarefas, não necessariamente capazes de criar oportunidades. E aqui está algo importante. Não existe nada errado em trabalhar. O problema aparece quando você passa a vida inteira executando planos criados por outras pessoas, sem construir os seus próprios. Porque quem vive apenas reagindo às circunstâncias, raramente assume o controle do próprio destino. O sistema não precisa impedir seu crescimento. Ele só precisa fazer você acreditar que crescer é perigoso. E isso acontece de formas sutis. Você aprende a evitar riscos, questionamentos, mudanças, fracassos, opiniões diferentes. Porque tudo isso gera desconforto. E o cérebro ama a segurança. Mas existe um problema. Tudo que gera crescimento também gera desconforto. Empreender gera desconforto. Investir gera desconforto. Aprender algo novo gera desconforto. Mudar de vida gera desconforto. Então muitas pessoas escolhem permanecer exatamente onde estão. Não porque gostam, mas porque têm medo do desconhecido. Trocam potencial por estabilidade ilusória. Existe uma frase silenciosa que controla milhões de vidas. Se todo mundo faz assim, deve estar certo. Mas nem sempre. A mentalidade coletiva raramente produz liberdade. Ela produz conformidade. Pense nisso. Se a maioria está endividada, vive estressada, depende exclusivamente de salário, não possui patrimônio, não controla o próprio tempo, talvez seguir exatamente o mesmo caminho não seja a melhor estratégia. Mas questionar isso exige coragem, porque crescer significa muitas vezes afastar-se do comportamento médio. Significa aprender o que a maioria ignora, pensar o que a maioria não pensa, fazer o que a maioria evita fazer. E isso pode gerar críticas, incompreensão, resistência. Mas toda transformação importante começa exatamente aí. Existe um preço para obedecer sem pensar. E esse preço raramente aparece imediatamente. Ele surge aos poucos, na frustração, na sensação de estagnação, na percepção de que os anos estão passando, mas a vida continua igual. Porque obedecer resolve problemas imediatos, mas raramente constrói liberdade. Você pode passar décadas cumprindo ordens, pagando contas, sobrevivendo, e ainda assim sentir que nunca construiu algo verdadeiramente seu. Esse é o custo invisível. Você não perde apenas dinheiro. Você perde autonomia. Perde escolhas, perde possibilidades, perde tempo. E tempo é o ativo mais valioso que existe. Mas existe uma boa notícia.
você não precisa permanecer preso a essa mentalidade. Porque independência começa na forma como você pensa. Antes de construir patrimônio, você constrói consciência. Você começa a fazer perguntas diferentes. O que eu realmente quero? Estou construindo minha vida, ou apenas mantendo uma rotina? O que estou aprendendo? Como estou gerando valor? Quem estou me tornando? Essas perguntas mudam tudo, porque pessoas independentes não esperam autorização para crescer. Elas assumem responsabilidade, aprendem, testam, erram, ajustam, continuam. E aos poucos começam a criar uma realidade diferente. Pessoas que conquistam independência financeira possuem algumas características em comum. Elas entendem que o aprendizado nunca termina. A responsabilidade é delas. O desconforto faz parte do processo. O longo prazo importa. A liberdade vale mais que a aprovação dos outros. Enquanto a maioria busca segurança imediata, elas constroem segurança futura. Enquanto muitos consomem, elas investem. Enquanto muitos reclamam, elas criam soluções. E essa diferença de mentalidade muda completamente os resultados. Todos os dias você faz uma escolha, mesmo sem perceber. A escolha é entre seguir apenas obedecendo ou começar a construir. Continuar reagindo ou assumir o controle. Aceitar os limites impostos ou desenvolver a própria visão. O sistema pode ter ensinado você a obedecer, mas ninguém pode impedir você de aprender a crescer. E talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida. Se esse vídeo abriu sua mente, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender dinheiro, mentalidade, liberdade, independência e os princípios que ninguém ensinou sobre prosperidade. Comente aqui embaixo qual regra você seguiu durante anos e hoje percebe que estava limitando seu crescimento? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de apenas obedecer e começar a construir a própria vida. Porque liberdade financeira começa no momento em que você para de viver segundo expectativas alheias e assume a responsabilidade pelo próprio destino.